Bom, pessoal, boa noite. Hoje, nessa quarta-feira, 22 de março, 19 horas. Obrigado por vocês terem aparecido para que a gente possa conversar um pouco aqui sobre a nossa disciplina de projeto integrador. O projeto integrador é o grande diferencial do nosso curso com relação aos outros. Então, nós temos um curso que é 3 anos, diferente dos outros cursos que, na sua maioria, é de 4 anos. A carga horária do nosso curso é igual à carga horária dos outros cursos, porém, nós temos um diferencial, que são os nossos projetos integradores. Dos 6 períodos que vocês vão fazer, 4 períodos vocês fazem projeto integrador. Então, tem projeto integrador 1, projeto integrador 2, projeto integrador 3 e projeto integrador 4. No 5º período e no 6º período, vocês vão fazer o TCC. Então, algumas pessoas me perguntam, professor, tem TCC? Sim, tem TCC, com orientação. Só que o TCC é muito, mas muito, para não dizer, muito parecido com os projetos integradores. Então, para quem já fez 4 projetos integradores, para fazer um TCC, só precisa moldar algumas coisas que vocês vão aprender na época. Então, tem turmas aqui que já fez, tem alunos aqui que já fez projeto integrador 1 e projeto integrador 2. Já vão passar para o projeto integrador 3. Outros alunos já fizeram o projeto integrador 2 e está fazendo agora o projeto integrador 1. E outros vão fazer o primeiro projeto integrador. Deixa eu contar para vocês algumas experiências minhas de professores baseadas naquilo que aconteceu nos 2 semestres anteriores. O projeto integrador, ele tem um método, ele tem tópicos que vocês precisam fazer. Não tem nenhuma dificuldade de fazer esses tópicos. A grande questão é que algumas pessoas deixam de lado e não fazem. Então, quando eu peço uma coisa e coloco uma data, o aluno, não sei porquê, aí ele tem os seus motivos, ele deixa isso, e aí a gente vai prosseguindo. Aqueles que vão entregando, vão prosseguindo. Quando a gente está lá na frente, aquele que está lá atrás, atrasado, ele aparece. Aí já era. Aí não tem como mais recuperar. Não tem como mais recuperar esse tempo perdido. Então, a grande primeira dica que eu passo para vocês é o seguinte: entregue as coisas que estão sendo pedidas naquelas datas. E as coisas que são solicitadas não tem nada de dificuldade. O que eu peço é que não misture as coisas. Então, tem aluno que mistura. Eu peço uma coisa, no lugar que eu peço uma coisa, ele coloca outra. No lugar que eu peço determinado item, ele mistura com o outro anterior, ou ele já vai com o item seguinte. Eu vou explicar tudinho hoje para que a gente não tenha essa confusão que o aluno faz, que é uma confusão que eu não consigo entender, porque é tudo muito simples e pausado. Eu vou toda hora está chegando gente, que legal, bom que eu vou, antes de explicar qualquer coisa, eu quero dar um espaço para vocês, para aqueles que já fizeram, ou para aqueles que vão fazer, um espaço para vocês perguntarem, porque a pergunta de vocês vai ser legal na hora que eu estiver explicando, eu vou focar naquilo dali. Então, antes de eu começar a explicar, eu vou deixar aí para vocês um espaço para vocês perguntarem, principalmente aqueles que já fizeram projeto integradores, e que tem alguma dúvida, que tem algum questionamento, eu vou deixar esse espaço inicial para vocês perguntarem, para a gente, na hora que eu for responder, eu já ir respondendo esses tópicos. Então, fique à vontade aí. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, para que na minha explicação eu possa explicar e ajudar? E aqueles que nunca fizeram, podem fazer as perguntas também. O professor é movido por dúvida de aluno. Aluno que não tem dúvida, não tem graça para professor. Então, está aberto aí as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ei, professor. Oi, Maria, pode falar. Nós vamos dar continuidade ao projeto que a gente começou do semestre passado, ou nós vamos começar tudo de novo, com um novo tema, como é que é? Ótima pergunta. Essa pergunta eu ia falar, mas já que foi perguntado, e muitas pessoas me perguntam isso. Por isso, gente, que é interessante vocês perguntarem, porque fica mais fácil... Ô, Fernanda, boa noite agora. Fica mais fácil para eu explicar. Olha só, em cada semestre,
o aluno vai fazer um projeto integrador para aquele semestre. Então, Marília, as pessoas vão fazer o projeto integrador em cima das disciplinas do semestre. Do semestre, exatamente. Então, aquele projeto integrador feito no semestre passado, Marília, é para as disciplinas do semestre passado. O projeto integrador de agora não é a continuidade do semestre passado. Começa tudo de novo. Então, na hora que eu pergunto lá, escolha um tema sobre as disciplinas desse semestre, o aluno vai começar tudo de novo. Vai escolher a disciplina, vai escolher um tema, e a gente vai, item a item, sendo feito. Aquele do semestre passado, fechou, deu a nota, e lá na frente, Marília, na hora que vocês tiverem que fazer o TCC, já fica a dica. Utilize para o seu TCC um dos projetos integradores que vocês fizeram. E aí sim, Marília, você dá continuidade a finalizar um TCC. Porque o TCC tem toda uma estrutura, né? Ele é moldado de uma metodologia. Então, você vai pegar, eu já fiz 4 projetos integradores. Eu vou pegar um, vou dar continuidade a ele e vou moldar ele em forma de um TCC, que vocês vão ser orientados para isso, e vai ficar muito mais tranquilo na hora de fazer um TCC. Eu já dei aula para o curso de Biologia, por exemplo. Lá no curso de Biologia tem alguma coisa parecida com projeto integrador, mas lá tinha outro nome, mas era praticamente a mesma coisa. O aluno, desde o primeiro período, ele já desenvolvia alguma coisa voltada para a pesquisa. Lá ia um pouquinho mais do que a gente vai. Quando o aluno chegava na hora de fazer o TCC, ele fazia com as mãos amarradas para trás, porque ele já sabia como é que é feito. Nos cursos de administração tradicionais, o aluno vai fazer o TCC lá no 7º período. Ele não tem conhecimento de pesquisa, de coleta, de tema, de objetivo, e ele faz lá as coisas, alguns saem muito bons, outros nem tanto, e aí o aluno não consegue aprender. No nosso estrutura de curso, você já começa desde o primeiro período. Quando chegar na hora do TCC, vai ser muito tranquilo. Aí, Marília, você dá continuidade, então, em algum deles, ou não, você pode começar o outro. Já que você já fez 4, vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem. Então, respondendo a sua pergunta, cada período você vai fazer um projeto integrador do início ao fim e que não tem a continuidade do anterior. São 4 diferentes. Ok? Mais alguma pergunta? Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Tassis, Carla, Léa, Giovanni, Fernanda, Marina. Então, vamos lá, então. Ninguém pergunta? Deixa eu... Professor. Opa, diga, Rafaela. Rafael, assim, eu não sei se você vai comentar mais para frente, explicar sobre o objeto de estudo. Sim, vou falar sim. Então tá bom. Eu vou deixar, porque aí, porque eu tenho dúvidas, mas acho que é coisas que você vai explicar lá para frente, então vou aguardar. No final... Se eu não falar uma coisa, vocês perguntam. Caso a pergunta é boa, porque às vezes eu esqueço, sei lá. Mas eu vou te responder agora, Rafaela. O objeto de estudo é o local onde você vai fazer o projeto integrador. Pode ser na sua empresa, pode ser na empresa da família, pode ser em alguma empresa da sua região. O objeto de estudo é onde vai ser aplicado aquilo que você vai fazer, tá? Eu vou entrar em detalhes mais lá adiante. Mas, de uma forma bem resumida, é isso daí. Tá. Eu tenho que escolher, por exemplo, esse objeto de estudo referente ao meu tema, eu tenho que escolher um local para ser aplicado. Perfeito, é isso aí. Pode ser um local, por exemplo, pode ser um local fictício, porque no tema que a gente escolheu, teoricamente, a gente não tem como, assim, aplicar na real, assim, né, vivenciar, mas é nas dificuldades que a gente visualizou que vai encontrando. Pode ser alguma coisa fictícia ou tem que ser no real? Olha só, se você escolher fictício, vou ser bem sincero, vai ser muito mais difícil do que o real. Eu não sei qual é o tema de vocês ainda, do jeito que você falou, eu fiquei até curioso. Eu tenho certeza que o objeto real se encontra para ele, mesmo não sabendo o que é.
Um fictício, Rafaela, você vai ter muito, eu vou falar de coração, vai ter muito mais trabalho, porque para você criar um ambiente fictício, se aproximando do real, tem que ser muito dedicado e muito tempo, porque vai ser muito mais difícil. Fica a dica. Mas, por curiosidade, você pode dizer qual é o tema? Sim, seria não sei se seria fictício, porque na hora que você falou sobre o local a ser aplicado, a gente pensou em deixa eu ver se eu coloquei. Cursos de idioma via EAD. Por exemplo, eu não tenho uma empresa que eu conheça, assim, que eu possa estar aplicando e tal. Mas, assim, seria hoje, assim, o EAD, né? Porque eu escolhi em cima da matéria de metodologias e processos EAD. Então, assim, como um novo método de estudo que vem avançando e que cada vez é a realidade das pessoas e tal. Então, seria assim, eu não sei, falar assim, vou aplicar... Eu não conheço nenhuma escola porque eu foquei no idioma, né? Porque hoje assim, às vezes, para se profissionalizar, a pessoa ela tem que ter um diferencial, e o idioma hoje é um diferencial. Então, seria... Perfeito. Amei sua escolha. Enquanto você está falando, passa-se na minha cabeça um monte de coisa para a gente fazer juntos, e eu tenho certeza que o real vai ser mais fácil que o fictício. Pode deixar que eu vou te ajudar, eu vou te orientar. Ok. Assim, é porque, assim, na minha cabeça, quando veio e falou assim, você tem que aplicar numa empresa. Aí eu falei assim, poxa, eu não conheço nenhuma empresa de idioma que seja EAD totalmente, que possa, né? Mas eu pensei mais na gente que hoje, fazendo uma faculdade dentro de casa e tal. Então, assim... legal. Gostei do tema. Por isso que eu não coloco empresa, eu coloco objeto de estudo. Para não confundir a nossa mente. Mas okay. eu vou ajudar você e outros nisso tudo. E aí você já me deixou uma deixa que eu já vou falar agora. Mais adiante eu vou explicar com detalhe. Gente, quando você escolhe um tema, escolhe um objeto de estudo, a sua mente começa a criar dificuldades. Essa dificuldade é muito comum. Então, essa dúvida da Rafaela, esse questionamento, uma empresa real, uma empresa fictícia, como que eu vou fazer? Eu quero que vocês entendam que eu vou ajudar, eu e o Almir, que é o tutor, ele vai ajudar vocês. Para fazer o projeto integrador, existe um método. O que eu quero dizer sobre esse método? O que eu quero dizer é que muitas das vezes você vai ter uma ideia, vai pensar numa coisa, o seu cérebro vai colocar de uma forma muito difícil, vai criar uma dificuldade muito grande, porque você não tem ainda o conhecimento do método. Quando a gente começar a fazer um método, você vai ver que vai ser muito mais fácil. Então, essas dificuldades que vão surgindo, é para isso que tem o professor, tá? Então, essa dúvida da Rafaela, esse questionamento, uma empresa fictícia ou uma empresa real, e vai ser difícil de arrumar uma empresa real, tudo isso vem no seu cérebro. O nosso cérebro foi feito para criar para nós esse desespero, porque é uma forma de proteção. Mas eu quero que vocês entendam que a gente vai orientar. Mas tem um detalhe, para a gente orientar, é importante que vocês façam aquilo que a gente está pedindo. Tem aluno que ele ainda confronta e quer fazer aquilo que ele quer fazer. Não adianta. Vou dar algum exemplo. Eu tive um aluno que queria fazer sobre a questão de atividade física, era o curso de educação física. Atividade física num determinado time lá de Cariacica lá, desportiva. Era alguma coisa relacionada à atividade física deles lá. E aí ele começou a falar sobre a desportiva, sobre o histórico dela, onde é que ela surgiu, o ano que ela surgiu. Quando ele escreveu 30 páginas sobre a desportiva que ele mandou para mim, eu falei assim, não, pode tirar isso tudo fora, eu não quero mais isso. Aí ele achou ruim, reclamou, e falou que eu não estava querendo ajudar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em resumo, o que ele queria fazer? Ele queria fazer alguma coisa sobre a atividade física dos alunos daquele clube. Entenda isso, hein, gente? Não é para fazer sobre o histórico do clube. Então, escrever sobre o histórico do clube não tinha a menor importância. Vocês compreenderam que o objetivo era sobre
um determinado item da atividade física dos atletas do clube, contar a história do clube não tem importância para isso. Ele escreveu 40 páginas contando a história, botando foto, botando galeria de troféus, Ele se deu o trabalho de fazer isso durante dias e eu falei que aquilo não ia servir para aquilo que era o propósito dele. Aí ele achou ruim e começa a brigar, e aluno questiona, e vai reclamar não sei com quem, e vai reclamar. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta tentar fazer uma coisa que não vai em direção àquilo que é o objetivo do seu trabalho. Você tem que ser muito pontual no objetivo do seu trabalho. Tá? Então, pegando o exemplo da Rafaela, eu vou complicar, Rafaela, só para ficar didático. Eu não tenho uma empresa, é difícil achar uma empresa, e eu não conheço nenhuma, e aí começa a brigar por isso. Feito isso, não vai desenvolver, não vai adiantar. É só seguir aquilo que a gente vai passar. E a gente vai passar a orientação que não é uma invenção nossa, é um método, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente vai explicar detalhadamente sobre isso. Então eu vou deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar para vocês. Diga, Isadora, você quer perguntar? Pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu teria uma dúvida sobre isso. Eu estava pensando em fazer do tema empreendedorismo. Eu tenho algumas empresas aqui da minha região em mente, porém, elas já aplicam esse empreendedorismo. Eu posso sugerir outras formas de aplicar esse empreendedorismo ou você sugeria outros temas? Ótima pergunta, gente. Existe todo um método que eu falei. Obrigado, Isadora. Eu vou falar isso adiante, mas eu já vou adiantar. Lá na frente eu vou falar mais ainda, mas já vou adiantar as perguntas que são feitas. Quando você escolhe um tema, Isadora, ponto, escolhi um tema. Quando você escolhe um objeto de estudo, ponto, escolhi uma empresa ou algumas empresas. Isso daí, Isadora, é apenas o início do nosso caminho. A próxima etapa é criar um objetivo da pesquisa. Então, respondendo a sua pergunta, o que você quer responder? Qual a pergunta que você quer responder sobre empreendedorismo nessas empresas? Me dá uma sugestão, Isadora. Que pergunta? É uma pergunta que você tem que fazer. Que pergunta você poderia fazer sobre o tema empreendedorismo e sobre alguma dessas empresas ou uma dessa empresa? Por exemplo, aqui na minha região tem a Associação das Mulheres do Campo. Eu gostaria de saber se eles recebem muita ajuda do Estado, do Sebrae, né, por exemplo. Então, vamos lá. Uma pergunta poderia ser o seguinte. A associação tem incentivos financeiros para a aplicação do empreendedorismo? Seria isso, Isadora? Sim, e, por exemplo, a partir disso, poder até criar novos programas de incentivo a outras pessoas para a criação de novos negócios também. Então, calma aí. Ó, tá legal. Gente, vocês só podem xingar aqui, não pode não, né? Vocês são do caralho, velho. É isso aí. Então, olha só, Isadora. Quando a gente elabora uma pergunta, nós temos que trabalhar para responder aquela pergunta. Quando você falou de criar outro, você percebeu que quando você está falando de criar, já não é mais o mesmo assunto do anterior, já é outro assunto? Sim, sim. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. A gente tem que escolher apenas uma. Ou você quer saber se tem incentivo financeiro para o fomento de empreendedorismo, isso é uma coisa, Isadora. Essa é a pergunta. Ou se você quer saber se pode ser implantado outros movimentos para a criação de empreendedorismo, isso já é outra coisa. Tá? Faz sentido para você isso, Isadora? Faz sim. Porque até aqui na região tem duas empresas, digamos assim, que praticam empreendedorismo. Essa Mulheres do Campo e uma fábrica de chocolate. Seria viável trabalhar com as duas ou você acha melhor focar em uma só também? Aí quem vai dizer é você. Para você trabalhar com as duas, a pergunta que você vai fazer, as duas têm que responder. Então, por exemplo, se somente uma tem fomento fomento é incentivo para financiamento. Se somente uma tem incentivo para financiamento e a outra não tem, não faz muito sentido fazer perguntas sobre esse incentivo de financiamento para a outra. Então, vai depender tudo, gente, da pergunta. Essa pergunta é a coisa mais importante. Então, quando a Isadora fez a primeira pergunta,
que eu achei muito legal. Quando ela fez a segunda pergunta, que eu achei muito legal também. Aí, Isadora, ou é uma ou é outra. A gente não pode começar a colocar mais pergunta e a misturar. Porque se você colocar mais pergunta e misturar, aí já não é mais um projeto integrador. Aí é 2, é 3, é 4. Por isso que tem que ser apenas feito e elaborado muito bem apenas uma pergunta. Entendeu, Isadora? Entendi, sim. Aí, por exemplo, a partir dessa pergunta pode, tipo, surgir outras perguntas, só que voltar desse mesmo tema? Ótima pergunta. Essa pergunta é a pergunta principal, é a primeira. As outras perguntas que surgirem são perguntas que vão responder essa primeira. É o que a gente vai trabalhar tudo isso, que a gente chama de objetivo principal e os objetivos secundários. Então, se eu quero saber se as associações têm algum tipo de incentivo para o fomento do empreendedorismo, eu posso criar outras perguntas, mas perguntas essas, Isadora, para responder essa primeira, para ajudar a responder a primeira, mas não outra pergunta. Entendeu? Entendi, sim. Vou mais adiante ainda. Olha só, já estou adiantando um monte de coisa, mas eu vou explicar isso detalhadamente. As perguntas que vocês vão fazer, olha, importante, são perguntas que já foram feitas. Matei agora. Não é vocês que vão fazer as perguntas. Vocês vão pesquisar trabalhos de pessoas que já fizeram essa pesquisa e você vai pegar aquilo que essa pessoa fez em algum lugar e vai fazer essa pesquisa naquele lugar que é o seu objeto de estudo. Vou pegar o exemplo da Isadora. Então, a Isadora está falando de uma associação, está falando de empreendedorismo e está falando de financiamento para incentivar o empreendedorismo. Aí, Isadora, vamos imaginar que é isso que você quer fazer. Você vai pesquisar na internet trabalhos de pessoas que já fizeram pesquisa sobre esse tema. Aí é o momento da leitura. Eu vou explicar um exemplo aqui detalhadamente. Aí você vai fazer a leitura, você vai ler, vai ler, vai ler. Quando você achar um trabalho, que eu vou ensinar para vocês onde encontrar, você vai olhar o trabalho e falar assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Repare, vocês não vão inventar nada, vocês não vão criar nada. Você vai pegar aquilo que alguém já fez, sobre o tema que você escolheu, e aí você vai pegar lá no trabalho e vai ver quais as perguntas que tem lá. São essas perguntas que você vai lá no seu objeto de estudo e vai aplicar. É isso que vocês vão fazer. Então, não tem que ficar quebrando a cabeça com a pergunta que vai fazer, como é que você vai fazer. Não, não é isso. Então, quando a Isadora trouxe o tema e trouxe o objeto de estudo, ela tentou o que vai fazer, a gente vai criar, vai lá fazer pergunta, vai propor alguma coisa. Não, a gente não vai propor nada. Propostas são feitas para consultoria. Não é o nosso caso. Então, eu vou explicar isso detalhadamente, eu vou explicar um modelo que eu peguei aqui, que é da Fernanda. Eu já pedi autorização a ela e ela não me deu ainda, mas mesmo assim eu vou mostrar, mesmo que ela não me dê, mas ela vai me dar, eu tenho certeza. Mas é esse exemplo que a Isadora passou, essas perguntas, e a Marília. Isso, Fernanda, é o seu. Eu posso usar o seu, Fernanda? Você me autoriza? Olha lá, pode sim. Gente, eu escolhi o da Fernanda, mas todos os projetos integradores que foram entregues no semestre passado, todos eles, os que entregaram, saiu conforme a gente combinou. Teve alguns que se perderam no meio do caminho, já falei para vocês. Aqueles que se perderam no meio do caminho são aqueles que não entregaram, que deixaram para trás. Teve gente que lá no final do semestre vai querer entregar tudo de uma vez. Eu falei, não é assim que funciona. Eu vou explicar isso para vocês. Eu peguei da Fernanda, porque o da Fernanda é parecido com outros também, muito bons. Da Marília também entregou, da Luciana entregou. Está bem metódico. Eu peguei o dela porque foi o mais fácil que eu encontrei aqui. Se eu não me engano, da Rafaela, do grupo dela, das meninas, lá ficou muito bom também. O pessoal lá de Aracruz fez o tema de desburocratização, ou aquele menino lá de Santa Leopoldina também. Ficaram bem legal. Teve outro que fez lá do restaurante, lá em Jacaraípe. Escolheu o tema marketing, foi bem legal. Então, mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Vamos debater, pode falar aí antes de eu começar a explicar, porque quando vocês perguntam, a gente vai direto ao ponto. Ô, professor. Diga, Luciana.
os meus projetos são todos eles são feitos aí na empresa da ESFA mesmo. Sim. E esse aí eu vou optar por fazer aí mesmo também. Ótimo. Se vocês optarem em fazer onde vocês trabalham, melhor ainda. Uhum. E o meu tema, eu optei por gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Isso. Porque Aí, o anterior eu fiz da comunicação, né? então, isso. Aí eu achei interessante pegar o gestão de pessoas também, porque eu acho que os dois se encaixam, né? Então você tem gestão de pessoas, você tem o objeto de estudo, que é a faculdade. A Luciana trabalha aqui na faculdade. Agora a gente vai ter que elaborar uma pergunta. Essa pergunta é que você vai responder. Então, nós vamos trabalhar um método de você elaborar essa pergunta. Tá? Mas se vocês quiserem fazer de onde vocês trabalham, nossa, melhor ainda, porque você já está lá, você já mostra para a empresa que você está desenvolvendo um trabalho dentro onde você trabalha já, isso é bem legal. Você ajuda, já presta uma consultoria de graça para a empresa. Tranquilo? Posso então começar aqui? Vocês podem me interromper o tempo que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, eu paro e respondo aquilo dali. Está compartilhado aí para vocês? Sim. Aparece aí para vocês? Sim. Então tá, olha só. Eu tenho aqui o projeto integrador 1 e eu tenho aqui o projeto integrador 3. Os dois é a mesma coisa. Vocês vão fazer isso em 4 semestres. Vamos lá. Eu distribuí aqui, gente, membros do grupo, tema, objeto de estudo, objetivo, questionário de pesquisa e conclusão. Tá vendo essas datas aqui? Para que você vá até o final com o seu trabalho e tire uma nota ótima, você precisa cumprir isso daqui. Qual é o grande problema? Às vezes eu estou aqui no questionário de pesquisa. Tem aluno que nem me disse ainda qual era o tema. Aí ele se enrola todo, fica para trás, depois quer brigar, depois quer entregar depois do prazo, querendo... só desgasta só. E não adianta que não vai ganhar. Tem que seguir isso daqui. Não deixe acumular para fazer depois, porque não vai dar tempo. Quem fez ano passado e entregou no tempo, tem grupo aí, o pessoal da desburocratização, por exemplo, eles entregaram muito tempo antes de todo mundo. Eles acabaram rápido, eles foram fazendo pá, e aí quem está adiantado, eu vou junto com ele. O outro entregou. Ficou um trabalho muito legal. Agora, aqueles que atrasaram, teve gente que aqui na conclusão quis me entregar o trabalho inteiro, sem passar por nada disso. Não adianta que não vai ser aceito. Por quê? Porque como que uma pessoa entrega um trabalho já pronto sem ter passado pela minha orientação? Eu não sei se ele fez. Não estou desconfiando, eu só estou dizendo que não fui eu que orientei ele. Então, se ele pular etapas aqui, entregar um questionário de pesquisa, sem antes ter passado comigo, com um tema, com objeto de estudo, com objetivo, e ele já prepara o questionário de pesquisa, como é que você está me entregando um questionário de pesquisa se a gente não discutiu essas 3 coisas aqui? Então, não adianta atropelar, você tem que cumprir e atender nessas datas. Vamos lá. A primeira coisa que eu pedi, membros do grupo. Você pode fazer o trabalho em grupos de 1 a 3 alunos. 1 a 3 alunos. Pode ser individual, pode ser em duplo, pode ser 3 alunos. Ah, professor, o nosso grupo aqui, porque a gente mora na cidade, é de 4 alunos. Pode? Poxa, por favor, professor, pode? Não, faz 2 grupos de 2, então. Não pode ser 4 alunos. O máximo é 3 alunos. Nesse fórum aqui, eu pedi para vocês colocarem aqui apenas o nome do grupo. Aí tem gente que coloca aqui o tema, tem gente que coloca o objeto de estudo, tem gente que coloca... Gente, eu quero apenas que você coloque aqui o nome do membro do grupo. Então, vai fazer um trabalho, eu, fulano, ou eu vou fazer sozinho, ou eu vou fazer eu e fulano. Você vai colocar aqui somente isso. Por quê? Porque eu vou começar, então, a colocar na minha planilha quem são os membros do grupo.
Outra coisa, não precisa cada membro do grupo postar, pode apenas um membro do grupo postar. Só um membro do grupo postar. Então, entenderam que cada tópico desse é para fazer uma coisa. Aqui é para botar apenas os nomes dos membros do grupo. Nada mais. Não escreva nada mais além disso. Por que eu digo isso? Porque eu só vou olhar o nome do grupo. Na hora que eu passar para o outro conteúdo, o aluno não colocou coisa no conteúdo seguinte, no conteúdo anterior, eu nem vou ler. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não fiz ainda, eu vou fazer aqui agora, ó. Vou pegar aqui. Então, vamos lá, ó, nome do membro do grupo, tá aqui, o Arthur. Olha o que eu vou falar, gente. Então, o Arthur colocou aqui, ó, o Arthur, a Rafaela e a Gabriela. Aí eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Qual é o próximo item? O próximo item é o tema. Então, eu vou fazer bem assim, ó. Eu vou vir aqui. Eu já tenho o membro do grupo. Aí eu vou colocar na minha planilha esses 3 nomes aqui. Eu sei que ele é o grupo. Aí eu vou colocar aqui. Boa noite. Favor. Agora, informar no próximo tópico o tema escolhido pelo grupo. Olha o que eu estou informando, é para você, esse grupo, ir lá no próximo tema e informar o tema escolhido. Não é para colocar aqui. Se colocar aqui, fica difícil para eu controlar, porque aqui eu só vou buscar o nome do grupo. Então, eu venho aqui, ó, copiei, aí eu venho aqui, enviar, pronto. Na minha gestão, eu já sei que esse grupo aqui já tem um grupo, já está formado, e que ele vai agora colocar no próximo tópico o tema escolhido. Eu vou fazer isso com todos que colocarem aqui. Ó, então, eu venho aqui agora, a Isis. Isis, ela vai fazer sozinha, sem problema. Eu vou informar no próximo tempo o tema escolhido. Compreenderam, gente, que eu preciso separar isso, senão na hora da minha gestão sobre isso daqui, fica muito complicado para mim. E para vocês também. Então, aqui, ó, a Bruna vai fazer sozinha. Aí eu vou colocar. Então, você só passa para o... Olha, importante, hein? Você só passa para o próximo tópico quando eu informar para você para passar. Quem fez o ano passado, quando ele não fazia isso, eu chegava lá no próximo tópico e falava o seguinte: favor voltar ao tópico anterior. Então você perdeu tempo, eu perdi tempo, nós perdemos tempo. Porque eu vou colocar na minha planilha aqui o seguinte: membro, Bruna, eu sei que ela está fazendo sozinha. Aí eu vou lá e coloco assim, ok, eu já sei que eu já pedi ela para passar para o próximo tema. Quando eu entrar lá e vou olhar lá que ela colocou o tema, eu vou vir na minha planilha e colocar tema da Bruna, no nome dela na frente, vou colocar o tema. E aí eu vou gerenciando dessa forma. Se alguém não colocar o nome do grupo aqui, colocar o nome do tema lá atrás, eu vou mandar voltar e colocar o nome do grupo aqui e depois esperar eu mandar colocar o nome do tema lá. Por quê? Porque senão mistura, as pessoas começam a colocar um monte de coisa, todos em lugares diferentes. E aí, eu posso, nessa mistureba toda, eu posso passar despercebido alguma coisa e prejudicar a nota do aluno. E isso eu não quero, é por isso que eu peço isso aqui. Então, o Helder aqui, ó, vai fazer sozinho. Então, por favor, informar. Então, ele, quando entrar, ele vai lá e vai informar. Quem ainda, ó, Luciana, quem ainda não colocou, eu estou aqui no Projeto Integrador 3, mas o pessoal do Projeto Integrador 1 é a mesma coisa, o que eu estou fazendo aqui serve para lá também. Quem ainda não colocou o nome lá é até o dia 24, até depois da manhã. Agora a Beatriz, ó, a Beatriz vai ser Beatriz, o Vinícius e a Fernanda. Então eu vou vir aqui, ó, por favor, informar.
Aqueles que não colocaram aqui ainda o nome do membro do grupo, tanto do projeto 1 e 3, vai lá e coloca. Está faltando um aqui, que é o grupo do Alan. O Alan vai fazer sozinho. Então, ó, pronto. Todos esses daqui já informaram o nome dos membros. Agora, eles podem agora... Ó, lá no projeto integrador 1, gente, é a mesma coisa, tá? Agora, eles podem vir aqui no tema. Ó, eu vou abrir aqui o tema. Eles podem vir aqui e colocar. Repare o seguinte, ó. Tem muita gente que escreveu coisa aqui que eu não... Tudo bem que todas essas pessoas que estão aqui são pessoas que já fizeram lá, tá? Então, qual é o tema que está aqui? Vamos olhar aqui. Nesse tópico, o grupo deve informar qual tema pretende trabalhar durante o semestre e precisa ser obrigatoriamente um tema relacionado a alguma disciplina do semestre. No caso, aqui não é introdução à distância, empreendedorismo e teoria geral da administração. Aqui não, deixa eu acertar isso aqui. Porque isso aqui é lá Isso é lá do projeto integrador 1. Então, tá aqui, ó, gestão, tá aqui, olha, por que saiu lá projeto integrador 3? As disciplinas são, deve informar obrigatoriamente gestão de custos, gestão de pessoas, matemática aplicada, psicologia organizacional, sistema de produção. O pessoal do projeto integrador 1 tem que informar aqueles referentes ao projeto deles. Aqui, agora eu entendi o que aconteceu. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Aqui saiu a disciplina do primeiro período, mas não tem problema não. Ó, então vamos lá, a Bruna. Professor, licença, só um minuto. Diga, pode perguntar. Tem gente tentando entrar na aula e não está conseguindo. É porque... Desculpa, porque eu não escutei o barulhinho aqui. Obrigado. Se aparecer alguém para querer entrar, gente, vocês me avisem aí, tá? É porque eu não escutei o barulho lá. Não escutei o barulho. Então, vou voltar lá. Então, aqui, a Bruna, ó, gestão de pessoas. Dentro da disciplina de gestão de pessoas, a Bruna escolheu as mudanças no mercado de trabalho e o impacto na gestão de pessoas. Ótimo tema. Então, compreenderam que vocês têm que fazer uma coisa, eu peço para fazer a próxima. Aí vocês vão fazer a próxima, eu peço para fazer a outra. Aí vocês vão fazer uma próxima, eu peço para fazer a outra. O que eu vou pedir aqui agora? Ó, boa noite. Ótimo tema escolhido. Eu gosto muito desse tema. A próxima etapa é você procurar na internet trabalhos com o mesmo tema. Olha só, gente, o que a Bruna vai fazer? Ela vai pegar essa frase aqui. Vamos lá na internet pesquisar. Aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Escreva qual é o trabalho, qual é o tema. Vou dar algumas palavras aqui que é interessante vocês escreverem, porque nos trabalhos vai aparecer essas palavras. A palavra resumo, a palavra objetivo e dá enter. Ó, aqui, já apareceu uma pesquisa aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Vocês compreenderam que vocês não vão criar uma coisa fabulosa, vocês já vão pegar coisas que já foram feitas em outros lugares para vocês pesquisarem lá. Isso daqui, por exemplo, não é uma pesquisa, é um artigo. Então, você vai ler esse artigo e aprender mais sobre o tema. Vamos pegar aqui que tem algum artigo. Gestão de pessoa, estudo de caso. Aqui. Vamos pegar isso aqui. Ó, estudo de caso, análise de relações de trabalho, impactos do resultado da empresa de pequeno porte. Tem alguma coisa a ver com a pesquisa dela? Não, então deixa para lá. Essa etapa agora, você vai pesquisar coisas.
Então, vamos voltar aqui, cadê? Vamos voltar aqui ao tema dela. Mudança do mercado de trabalho, impacto na gestão de pessoas. A importância do impacto, gestão de pessoas, pilares. Agora, gente, é a hora de você pesquisar, tá? As principais tendências para a gestão de pessoas. Aí a gente pode mudar aqui, ó. Eu vou tirar esse as mudanças no mercado de trabalho. Opa. Vou colocar outra palavrinha aqui, ó, pesquisa. Vou colocar uma outra coisa aqui, ó, ponto PDF. Quando eu coloco ponto PDF, ele vai procurar arquivos de PDF, então ajuda muito. Ó, vamos pegar esse aqui, impactos da prática de recursos humanos. Vamos ver o que tem aqui. Os impactos da prática de recursos humanos na organização de saúde. Um estudo sobre o nível de satisfação do trabalho. Então, aqui está falando de prática de recursos humanos, está falando sobre o nível de satisfação do trabalho. Eu não vou pesquisar a pesquisa dela, mas é dessa forma que você vai fazer. Você precisa escolher pelo menos uns 3 trabalhos. Eu vou pegar esse aqui só para a gente dar continuidade. Mas vocês entenderam que, em cima de uma das disciplinas do semestre, você vai escolher um tema. E aí eu vou pedir, a próxima etapa é você procurar na internet trabalho com o mesmo tema. Aí eu vou colocar aqui, por favor, colocar aqui os links de pelo menos 3 trabalhos que encontrou. Ó, mandei para a Bruna. Então, vamos supor que esse aqui seja um trabalho deles. Ela tem aqui, ó, tá vendo aqui o link aqui, ó? Ela vai pegar esse link e o link dos outros 2 que encontrar, no mínimo 3, pode ser mais. E ela vai vir aqui, ó, responder e vai vir aqui colocar. Tranquilo? Entenderam isso aí, gente? Sim. Tiver dúvida... Quando você achar um trabalho, eu vou te dar umas dicas agora. A primeira coisa que você tem que achar no trabalho aqui é o objetivo do trabalho. E onde é que a gente acha o objetivo do trabalho? Um resumo. Aqui, ó. O objetivo dessa pesquisa é investigar prática de recursos humanos de uma organização de saúde situada em Belo Horizonte. Olha só, vamos imaginar que o tema que ela quer é prática de recursos humanos em uma empresa. Esse trabalho, eles fizeram um trabalho de prática de recursos humanos em uma organização. Acho que chegou alguém, né? Chegou. O que você pode fazer? Você vai fazer aquilo que foi feito aqui, você vai fazer no seu objeto de pesquisa. Entendeu? Que você não tem que elaborar pergunta, não tem que correr atrás disso, não tem que já está tudo pronto para você só precisa procurar qual é o trabalho pronto e aplicar no seu objeto de pesquisa. Ó, esse trabalho aqui, ó, foi feita uma pesquisa com 25 colaboradores, 7 gestores e 18 funcionários. Aí, isso tudo daqui, que é o método, isso a gente vai aprender depois eu vou falar sobre isso daí. Aí, normalmente, aqui no final, deixa eu ver se está no final, aqui, vocês estão vendo aqui que normalmente no final tem um questionário de pesquisa, normalmente é assim, ou está no final, ou está no meio. Eu não programei nada disso não, eu estou pesquisando aqui conforme o tema que eu vi da Bruna lá. Vamos imaginar que a Bruna decidiu escolher esse tema. Ela só vai aplicar na empresa dela, que ela escolheu. Então aqui já tá as perguntas aqui, ó. Você não precisa elaborar essas perguntas. Aí a grande sacada agora. Ela vai pegar, se ela escolher ela vai pegar essas perguntas e vai aplicar na empresa dela. Quando você aplicou na empresa, aí tem todo um procedimento para isso, que eu vou explicar, tá? Quando você aplicou na empresa, você vai pegar os resultados e vai compilar os resultados, vai juntar esses resultados. Pronto, quando você fez isso, você acabou seu projeto integrador. Então, agora eu dou uma explanada total de tudo que você tem que fazer no projeto integrador. Mas é etapa a etapa. Eu vou te ajudar. Vamos imaginar que a Bruna me responda aqui. Professor,
Eu não sei se a Bruna está aí. A Bruna está aí? Tá não? Professor, eu pesquisei e não consegui encontrar. Aí eu vou te ajudar. Mas primeiro eu gostaria que você se dedicasse a um tempo a pesquisar, a procurar. Aí, algumas pessoas no ano passado não encontraram. Aí eu encontrei algumas e mandei. Eu falei assim, ó, leia esses 3 aqui. Qual desses você acha que é o mais interessante que você queira aplicar? Aí a pessoa achou, falou assim, eu achei mais legal esse, ou eu não gostei de nenhum. A gente vai em busca dele. Até a gente achar um que já foi aplicado em algum lugar. Ó, vamos pegar o da Isadora. Então, vamos pegar o da Isadora aqui. Isadora é empreendedorismo. É uma cooperativa lá, Isadora? Sim. Cooperativa. Eita, é com 2 O. Cooperativa, vamos colocar aqui, o que a gente falou aquela hora, foi o que mesmo, para saber se eles têm algum incentivo? Sim, sim. Incentivo financeiro, né? Isso. Então, coloca aqui, ó, objetivo, resumo e ponto PDF. Ó, cooperativismo e empreendedorismo. Vamos ver o que tem aqui. Aqui eu acho que é uma apostila. Aqui é uma apostila. Ó, aqui tem outra aqui. E aí agora é o momento de você, ó, empreendedorismo, inovação, a cooperativa como alternativa empresarial para desenvolvimento. Opa, legal, hein, Isadora? Ó. Aí eu vou aqui, gente, e procuro o objetivo. A crise, a cooperativa de uma forma, a cooperativa pressupõe a cultura, a experiência cooperativa no país de desenvolvimento, então agora a pessoa não colocou ali o objetivo. Deixa eu pesquisar aqui, ver se eu acho aqui, se dá para pesquisar. Vou botar aqui, busca. Objetivo. Esse trabalho aqui já estaria reprovado. A pessoa escreveu e não diz qual dela. Ué, se ela não tem objetivo, gente, você quer chegar aonde? Ela tem que ter um objetivo. Ó, empreendedorismo social e cooperativismo. Vamos ver esse aqui. Agora é a hora que eu disse, agora é a hora de trabalhar pesquisando. Ó, vamos ver aqui. Ó, o objetivo desse artigo, deixa eu aumentar aqui. O objetivo desse artigo é analisar o impacto social do cooperativismo solidário em uma cooperativa de agricultura familiar em Porto Velho. Isadora, é isso que você quer fazer aí? Oi? É isso que você quer fazer aí? Analisar o impacto social do cooperativismo? O cooperativismo solidário, gente, é aquele cooperativismo onde as pessoas, elas mesmas, desenvolvem esse trabalho lá. Você quer analisar, são perguntas que eu faço. Você quer analisar o impacto social do cooperativismo, da prática do cooperativismo, do conceito do cooperativismo em uma cooperativa? É isso que você quer fazer? Acredito que não. Eu queria mais essa questão de investimento do governamental mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos implementar essas palavras aqui. Governo. Políticas públicas e fomento. Fomento, gente, é investir para crescimento. Fomento está relacionado a crescimento. Vamos ver aqui. O estudo o presente trabalho tem como analisar a efetividade das políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. É isso? Sim. Vamos imaginar que seja isso. Olha só, o objetivo desse trabalho, analisar a efetividade das políticas públicas no fomento ao empreendedorismo. Aí você pode fazer o seguinte, objetivo, analisar a efetividade das políticas públicas de fomento à cooperativa, tal. Você vai fazer o que eles fizeram aqui lá na sua, entendeu? Olha só, eu quero que depois você pesquisa mais. Eu estou pegando só o exemplo aqui para a gente trabalhar isso. Entendeu? Como que é?
Você entendeu que você, há meia hora atrás, tinha uma dúvida, e agora as coisas estão clareando? Sim, sim. Olha aqui. Ó, eu fui lá no final, tá vendo? Roteiro da entrevista. Como é que você vê as políticas para o fomento ao empreendedorismo empregado do governo federal? Você destaca alguma? Aí você pode perguntar lá diferente, da mesma forma. Como que você vê as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo dado à cooperativa tal? Quais que você recebe? O que você acha disso? Você pode incrementar mais em relação a essas perguntas. Mas você concorda que aqui já te dá uma orientação? Sim. De É todos um bom rumo que você pode seguir. Isso. E aí agora vai o seu talento. Você pode incrementar, você pode melhorar, mas o caminho é esse. Mas na hora que eu responder lá para você, faça pesquisa, aí você pesquisa 3, aí você das 3 você acha melhor essa daqui, por exemplo. Mas pesquisa mais. Quando você achar essa daqui, aí vamos voltar lá. Então, gente, ó, aqui vocês entenderam essa questão do tema? Quando eu pedir para vocês colocarem lá, primeiro coloca o nome do grupo, nada além disso. Eu vou responder. Agora, informe o seu tema. O tema tem que ser de uma das disciplinas do semestre que vocês estão estudando. Aí, vamos pegar o exemplo da Isadora aqui. Vamos supor que ela achou. Aí ela falou assim para mim: professor, eu achei melhor esse trabalho aqui. Eu achei melhor esse objetivo aqui. Cadê? Ó, qual é o objetivo? O objetivo é analisar a efetividade das políticas públicas de fomento na cooperativa tal. Ela mandou para mim, então ela falou, beleza. Aí eu vou chegar aqui e vou colocar aqui embaixo, aqui, na nossa conversa. Eu vou colocar assim, agora escreva o tema no próximo tópico. Compreendeu que é para você passar para o próximo tópico, quando a gente fechar esse ou pedir para o outro, aí ela vai vir aqui, próximo tópico, objeto de estudo. Não, objeto de estudo. Aí, objeto de estudo, ela vai colocar aqui. Qual é a cooperativa mesmo, Isadora? Das mulheres? Mulheres do campo. Cooperativa das mulheres do campo. Então, informe aqui o objeto de estudo. Cooperativa das mulheres do campo. Ela me informou. Aí, eu vou colocar. Aquilo que eu falei aquela hora, eu vou falar agora. Agora, passa para o próximo tópico e coloque qual é o seu objetivo. Aí ela vai chegar aqui e vai colocar aqui. O objetivo é analisar a efetividade das políticas públicas de fomento na cooperativa das mulheres do campo. Perceberam, Isadora, que a gente avançou pra caramba quando a gente fez isso? Vocês perceberam, gente? Eu acredito e até peço para vocês já fazerem na mente de vocês o que vocês pretendem fazer baseado nos exemplos que eu estou dando. Então, olha só, no arranque desse, ela já chegou aqui. Tá claro, gente? Para ir até agora? Vou dar um tempinho aí para vocês perguntarem. E, além disso, tem o questionário de pesquisa que já está implementado lá. É só você modificar algumas informações e está feito, praticamente. Isso, mas você só vai colocar o questionário de pesquisa depois que eu colocar aqui e fala, agora, pega esse questionário de pesquisa, coloque ele numa página, no arquivo de Word e poste no próximo tema. Aí ela vai vir aqui apresentar questionário de pesquisa. Ela vai vir aqui e vai anexar esse questionário de pesquisa. Eu vou dar uma olhada, vou sugerir algumas coisas, vou incrementar algumas coisas, vou fazer tudo isso e pronto. Professor. Como que adiantou tudo? Não precisa... gente, se você achar o trabalho correto e você vai longe. Então, tem algumas perguntas até agora? Professor. Diga. Referente ao questionário, tem que ser do artigo, do trabalho que eu fiz, ou eu posso fazer o meu questionário? Não, boa pergunta. Todas essas perguntas que são feitas nesses trabalhos que eu mostrei aqui para vocês, que vocês vão procurar, Rafaela, são perguntas que são baseadas em referencial teórico. Então, as perguntas desse tipo de trabalho não surgem da cabeça da pessoa. Vocês ainda não aprenderam essa questão de referencial teórico, vocês vão aprender para fazer o TCC. Então, Rafaela, não é fazer a pergunta da sua cabeça.
tem que fazer pergunta baseada em referencial teórico. E esses trabalhos aqui, as perguntas são feitas, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Essas perguntas aqui, elas foram tiradas. Vamos pegar aqui o trabalho. Ó, aqui é a introdução. Aqui é justificativo. Tudo isso aqui vocês vão fazer no TCC. Fundamentação teórica. Aqui, ó. Todas as perguntas que são feitas lá, eles tiraram daqui, Rafaela. Eles tiraram daqui. Eles não tiraram da cabeça, entendeu? Então não adianta fazer uma pergunta a eles, uma pergunta que vem da sua cabeça, uma pergunta... Porque a pergunta, ela tem que ter base teórica. Como aqui eles já fizeram com base teórica, a gente vai aproveitar. Você pode, Rafaela, melhorar, adaptar, incrementar, mas o que a gente não vai fazer é colocar perguntas que não tem uma ligação com o referencial teórico. Então, você pode pegar essas perguntas que tem aqui e adaptar elas à sua pesquisa, ao seu objeto de estudo. É uma pergunta ou a pergunta do contexto que eu achei? Tem mínimo, máximo, alguma coisa assim? O professor, por exemplo... Não tem mínimo, não tem máximo. Por exemplo, aqui são 6 perguntas. Aqui, existe na metodologia várias formas de você coletar o dado. Aqui foi feito em forma de entrevista. Então, são 6 perguntas de entrevista. Uhum. Aí eu vou te ensinar o seguinte. Se for em forma de entrevista, aí é a orientação que eu vou dar individual para cada um. Individual para cada um é legal, né? Aí a entrevista é o seguinte, Rafaela, se for em forma de entrevista, você vai agendar, vai marcar uma entrevista com uma pessoa, e na hora que você faz uma pergunta dessa e ela responde, se você quiser, na resposta dela, incrementar outras perguntas, você pode. Uhum. Mas aí eu teria que ter uma pergunta principal e a partir da resposta eu vou questionando, né? Isso. Se for entrevista, tem outras maneiras de coletar esses dados que não é entrevista. Se for entrevista, okay. Tá? Eu vou apresentar aqui a da Fernanda. Olha só, a Fernanda, ela foi lá e pegou 3 artigos. Eu só coloquei 2 aqui. Então, ela foi lá e apresentou. Um tema que ela escolheu foi inteligência emocional na disciplina de comportamento organizacional. Então, ela pegou 3 artigos. Então, ela pegou esses artigos, ela leu, ela escolheu um que vai de encontro àquilo que ela gostaria de fazer. Deixa eu pegar aqui... Eu não lembro qual foi, se foi esse ou se foi esse. Inteligência emocional e o outro, inteligência emocional, fatores, fator de impacto. Foi um desses 2 que ela escolheu. Deixa eu só ver aqui o objetivo. Vamos ver no final se tem um questionário. Então, acho que é esse aqui. Ó, esse daqui, por exemplo, não tem um questionário lá no final. O questionário está aqui, ó. Ó, o questionário está aqui dentro do trabalho, não está lá no final, então você tem que ler. O que a Fernanda fez? Ela pegou isso daqui, ela mandou para mim, eu pedi a ela para colocar isso no formulário Google, ela colocou escala de inteligência emocional. Eu acho que é esse aqui. Descritivo de resultado de escala, capacidade de inteligência, esse aqui, isso aí. Ela pegou as perguntas e colocou aqui, mandou o link para mim, eu entrei, olhei, analisei e vi que estava ok e aprovei. Isso é importante, gente. Só passa para a próxima etapa depois que eu aprovar. E não mistura as coisas, apenas faça aquilo que foi pedido, porque ajuda você e a mim também. Aí o que ela fez? Ela foi lá, aplicou a pesquisa, e depois que ela aplicou a pesquisa, cadê? Aqui está o resultado da pesquisa dela. Ó, ela aplicou a pesquisa no formulário Google para... Quantos enfermeiros aqui? 14 enfermeiros. Então, ó, cada um tem uma pergunta aqui. Ela não inventou essa pergunta, ela não criou essa pergunta. Aí, nesse caso aqui,
ela não vai incrementar a pergunta, porque aqui não é entrevista. Ela mandou um link, as pessoas acessaram o link e responderam. Aí não tem mais como acrescentar a pergunta. Por isso que, dependendo da forma que você vai coletar, eu vou te orientar. Se for entrevista, você pode, no meio da entrevista, incrementar outras perguntas. Mas se for um questionário, é somente aqueles questionários, é somente aquelas perguntas do questionário. Ah, professor, eu posso incrementar uma pergunta aqui? Não. Por quê? Porque essas perguntas foram feitas e baseadas nessa teoria. Alguém já aplicou isso em algum lugar, que no caso aqui foi essa teoria. Ele já aplicou. E ela tirou as perguntas daqui, de dentro do trabalho. Ela não inventou essa pergunta. O que ela fez? Ela foi lá, aplicou as perguntas, me mandou, pronto. Eu prometi a ela, e não deu tempo de fazer ainda, que em cima disso daqui a gente vai escrever alguma coisa. Mas isso pode ser lá no TCC, isso pode ser numa iniciação científica, isso pode ser em várias coisas. Mas quando ela entregou isso daí, que ela entregou as respostas das perguntas, pronto, ela fechou o trabalho dela. Compreenderam, gente? Ah, sim, uma outra coisa importante. Quando ela foi fazer a pesquisa dela, em qualquer lugar que você vai fazer a pesquisa, você precisa pedir uma autorização àquele local, àquele objeto de estudo. Eu tive aluno no ano passado que ele foi fazer a pesquisa numa determinada empresa, ele falou que ia conseguir, a gente foi desenvolvendo, chegou lá no final, quase no final do semestre, ele falou assim, professor, eu não consegui a autorização da empresa. Foi tudo para água abaixo. Foi tudo para água abaixo. E aí, a Fernanda conseguiu... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ela conseguiu uma autorização. Tem que ter alguém que autoriza. Porque se você fizer uma pesquisa e não pedir autorização, a gente pode ser processado por isso, você e eu. E a faculdade também. Então, ela pediu autorização. E essa autorização foi dada. Todo mundo que fez ano passado comigo sabe. Eu peço para que faça uma autorização e a pessoa responsável do objeto de trabalho. Então, se você vai fazer, Isadora, na cooperativa, que o presidente da cooperativa autorize você fazer essa coleta de informação lá. Porque se você fizer uma coleta de informação num lugar sem autorização deles, isso pode ser caracterizar crime, pode caracterizar esse novo crime aí de internet, tem uma série de coisas que... Então você precisa fazer. Mas eu vou te orientar tudo isso daí. Aí, na hora que eu vou fazer aqui, questionário de pesquisa, então eu vou falar para a Isadora, coloca o questionário de pesquisa aqui, ela colocou. Aí eu vou falar assim, agora você vai colocar esse questionário de pesquisa no formulário Google. No caso da Isadora, é uma entrevista. Aí eu vou falar para ela assim, ó, agora pede uma autorização do objeto de estudo e me manda. Ela vai lá, vai pedir uma autorização, vai me mandar. Aí eu falo, agora marca a entrevista com o gestor e faça a entrevista com ele. Aí eu vou dar a orientação a ela como é que é feita uma entrevista. Ela faz a entrevista, coleta os dados, me manda, e aí eu coloco aqui, conclusão, como é que ela conclui. Agora, aí eu vou colocar, me manda, eu vou olhar e falo assim, agora vai lá na conclusão e conclui o resultado. A conclusão se dá na resposta da pergunta. Ele atingiu o objetivo. Feito isso, pronto, você acabou o seu trabalho. Então, repare que só o trabalho da Isadora, o trabalho de outras pessoas que falaram aí, pronto, a gente já desenvolve muita coisa. Agora, não vamos perder o tempo de você fazer coisas sem eu pedir para passar para a próxima etapa. Porque senão, mistura o meu controle aqui e atrasa o seu trabalho. E não faça o que algumas pessoas fizeram no ano passado. A pessoa chegou aqui no questionário e mandou o questionário sem passar por tudo isso. Se não passou por isso, botou o questionário aqui, eu nem vou ler. Eu falo, volte lá aonde eu dei a última instrução. Você vai perder tempo se fizer isso, porque eu não sei de onde saiu o questionário, eu não sei como é que você chegou nele, eu não sei, e não adianta tentar me explicar, porque se não passou por essas etapas aqui, não fui eu que orientei. Então, quem vai orientar sou eu e o Almir, que é o tutor. Pronto, chegou aqui, acabou, fechou, entregou, mamão com açúcar. Se a Fernanda quiser pegar esse trabalho que ela fez, e dar continuidade a ela, e terminar e fazer o TCC dela, pô, maravilha, tranquilo. Lá no 7º e 8º período, ela já eliminou aí 2 matérias, que é o TCC. Se quiser fazer,
já pode ir fazendo, vai ter algumas coisas que vocês precisam aprender, né? E aí já fecha a matéria em função de um dos 4 projetos integradores que vocês fizeram. Bom, eu acho que eu expliquei tudo que eu queria explicar. Falta mais alguma coisa? Tem alguma coisa que eu não expliquei que vocês gostariam de saber, que eu não falei, alguma coisa que eu pulei, eu não deixei, por isso que é bom vocês perguntarem. Está muito puxado, está muito metódico, está muito fácil, está muito o quê? Diga para mim. Professor, Diga. lá no tema eu coloquei só gestão de pessoas. Aí eu estou com dois temas aqui que eu estou com dúvida. Quais temas? Fala para nós. Seria cuidados com a saúde mental dos colaboradores. Sim. E desenvolvimento dos colaboradores. Todos os 2 temas são ótimos. E aí, o que você tem que fazer? Vamos lá no Google. Ó, gestão de pessoas. Essas dúvidas, quando você tem a disciplina, você tem o tema, essas dúvidas vão ser tiradas agora na pesquisa, na leitura. Você tem que se dedicar à leitura, nem adianta. Você falou, o primeiro tema é o quê? Cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Ó, saúde mental. Vou colocar colaboradores, que pode ser trabalhador. Ó, já achei um aqui. Vamos lá. Vamos lá, trata-se de uma evolução, necessidade, gestão de pessoa no momento, teste de tema. Vamos ver se a gente acha o objetivo. Buscar o objetivo. O objetivo está aqui. O objetivo desse trabalho é promover a reflexão sobre a possibilidade de explorar a interdisciplinaridade na área de gestão. Aqui, Luciana, ele não usou nenhuma empresa. Aqui ele está fazendo um trabalho, então a gente tem que escolher um que tem aplicação numa empresa. Então, vamos colocar aqui é um livro. Ó, então, vamos incrementar aqui, quer ver? Aquilo que eu falei, resumo, objetivo. O PDF já está ali. Ó, saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Aí, Luciano, agora é a hora de você pesquisar os 2 temas e ver qual é aquele que mais te motiva. Ah, tá. Então, vamos pegar esse aqui para ver. Vamos pegar qual objetivo. Tá compartilhado aí, gente? Tá, né? Não. Ó, que vocês não me falam? Eu tô fazendo aqui sem estar compartilhado. Mas vocês têm que me ajudar também, hein? Eu tô fazendo aqui, eu falei, mas está compartilhado? Ó. Me ajuda, gente. Me ajuda que eu ajudo vocês. Aqui, Luciano, ó. Eu vim aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vim aqui e digitei, ó. Gestão de pessoas, saúde mental do trabalhador, PDF, resumo objetivo. Aí apareceu esse aqui. Vamos ver. Isso é um livro, não é um trabalho. Apareceu esse aqui. Vamos procurar aqui o objetivo. Objetivo. Esse estudo procurou investigar a qualidade de vida do trabalho e seu impacto de saúde mental na área de gestão de pessoas que atuam no segmento de serviço de saúde privada da cidade de João Pessoa. Então, olha só, Luciana, ele está pesquisando aqui qualidade de vida no trabalho, o impacto na saúde mental na área de gestão de pessoas, num segmento lá privado de João Pessoa. Você pode fazer a mesma coisa aqui na faculdade. Tá? Estou falando que é para fazer, eu estou dizendo assim, que é assim que você vai descobrir. Aí você lê o trabalho, aí você vai lendo. Você vai ver aqui que... Deixa eu ver mais adiante aqui, se ele tem as perguntas. Tem sim. Aqui, Luciano, ó. Vocês perceberam, gente, que não é tão difícil? Aqui, tá as perguntas aqui, tá vendo? Uhum. Essas perguntas aqui não foram tiradas da cabeça do pesquisador. Ele tirou baseado nesse referencial teórico que ele tem aqui, ó. Objetivo, estrutura... Aqui, fundamentação teórica. Ele tirou daqui, ó. Ele tirou daqui. Ele precisa justificar a pergunta com referencial teórico. Nós não vamos dar o trabalho de escrever referencial teórico, não. Já está pronto, já está escrito. Então, a gente vai usar esse que já está escrito. Alguém já teve o trabalho de fazer as perguntas, eu vou utilizar as mesmas perguntas que ele.
Então, Luciano, aí depois você pesquisa o outro. Aí você vê qual que você se encaixa mais, que você vê que gosta mais, que te motiva mais, e aplica no objeto de estudo. Uhum. Tranquilo? Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta aí? Professor, deixa eu só ver se eu entendi. Pode perguntar. Por exemplo, a gente vai procurar através de artigo. Aí, dentro do artigo, a gente vai analisar o objetivo do trabalho, se é isso que a gente quer falar. Exatamente, perfeito. Por exemplo, no meu aí é metodologia de... Até você foi falando, eu já até fui quase trocando. Metodologia e processo de aprendizado em EAD. Ótimo. E o objeto de estudo seria um curso de idiomas em EAD. Uhum. Aí, no trabalho que eu achei aqui, eu estava falando, eu estava pesquisando, então aqui fala bem assim, que seria esse que seria o foco, na verdade, né? Você não vai buscar sobre EAD, o EAD é seu objeto de estudo. Depois a gente vai buscar o objeto de estudo para você aplicar essa pesquisa. Aí tipo assim, aqui fala bem assim, ó, o objetivo é desenvolver a habilidade de aprendizado de forma autônoma de cada estudo dessa modalidade de ensino. Tipo assim, é que a pessoa, assim, no meu pensamento... Como? Isso é um artigo que você está falando? É um artigo. É um artigo. Mas ele foi aplicado em algum objeto de estudo? Então, aqui ele fala, aqui no começo, ele fala que foi do processo de ensino de aprendizagem EAD para desenvolver autonomia. É uma modalidade. Você tá achando, e pode acontecer de achar, trabalhos de referencial teórico. Aí ele só está falando de teoria, só de teoria. Não, mas esse aqui tem até pesquisa, professor. Então, mas ele aplicou a pesquisa em quê? Aonde? Eu não li ele todo, não, porque o artigo tem 15 páginas. 15 páginas é pouco. Mas o caminho, Rafaela, é esse, entendeu? Uhum. Você vai ler, você com mais tempo, você vai ver se aquilo que foi feito aí tem condições de você fazer no objeto de estudo. Uhum. Se não tem esse objeto de estudo, eu vou te ajudar a achar. Tá. Porque aí, tipo assim, dentro do objetivo que eu falo assim, não, é dentro desse objetivo que vai ser a minha linha de raciocínio. É isso? Isso aí. Você precisa, é isso mesmo que você falou. Precisa achar um trabalho que já foi feito, que já foi aplicado em algum lugar, e que o objetivo daquele trabalho se aproxima ou é igual ao objetivo que você quer fazer. Mesmo que a pessoa tenha feito em outro objeto de estudo, não tem problema. Mas ele aplicou numa escola, eu quero aplicar numa faculdade. Ele aplicou numa empresa, eu quero aplicar no hospital, não tem problema. Aí eu vou te orientar, você vai mandar para mim, eu vou te falar, não, o que você acha melhor esse aqui, até a gente fechar. A gente nunca passa para a próxima etapa sem fechar a anterior. Agora, gente, se você deixar passar, chegou lá no dia, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, O tema até o dia 33. Gente, até o dia 33 é para a gente trabalhar o tema. Não é no dia 33, no dia 31 do 3. Não é no dia 31 do 3 para você chegar lá e colocar o tema. Esquece, aí você já ficou atrasado. Essa data aqui é a data limite para você fechar esse conteúdo. Então não adianta você, até o dia 31, não, dia 31, então eu posso. Quando você postar dia 31, todo mundo já está trabalhando no objeto de estudo. Daqui a pouco todo mundo já está trabalhando no objetivo. E aí você vai ficando para trás. E eu vou dar prioridade àqueles que estão cumprindo e estão indo na frente. Os que estão para trás, vai andar mais devagar. E aí quando chega lá no final do semestre, aquele desespero. Eu não entro no desespero. Porque a minha programação é vocês acabarem tudo até dia 28/5. Então, dia 28/5 é para fechar o questionário, para fechar tudo, e aí dia 18/6 fecha a conclusão. Pronto, acabou. Então, não é para no dia 31 mandar o tema. Manda imediatamente, que depois que eu pedir para colocar no próximo tópico. Assim a gente vai trabalhando junto. Aí, professor, por exemplo, vai ativar quando você dá o ok lá para gente. Porque, por exemplo, a princípio, aqui para minha tela, só aparece tema e sessão anterior e próxima sessão. Não aparece fora, não aparece nada. Quando você dá o ok que ativa a tela... Eu é que libero aqui para vocês. Então, por exemplo,
Você está no projeto integrador 1, né? Aí eu queria até que você desse uma olhada, porque você lembra que eu te passei uma mensagem falando que estava 8/3, a próxima sessão? Eu já acertei, desde aquele dia que você falou, eu já acertei. Mas não está aparecendo, não, professor. Continua 8/3 ainda. Então vamos ver aqui, peraí, vamos lá. Projeto integrador 1, né? Projeto integrador 1, vamos lá. Ó, aparece, você está vendo aí? Vocês estão vendo? Sim. Ó, 24/3. Aí, embaixo, objeto de estudo, está 8/3. Embaixo. Aí, ó. Aqui, então, é 8/4, né? Seria. 8/4. Mas aí a tela também só vai ativar quando você der um ok lá pra gente, né? Ó, eu liberei aqui para os membros. Então, vamos lá, membro. Então, ó, quem já colocou o membro, eu já respondi ok, mas eu vou vir aqui. Então, vamos lá. Dara. Então, a Dara, ela vai fazer sozinha, então eu vou colocar aqui, ó. Boa noite. O próximo é o que mesmo? Tema? Não. Ai, esqueci. O próximo é... Membro, tema. Assim, aí eu vou colocar lá, todos esses aqui eu vou responder. Aí eu vou falar assim, agora coloque no próximo, vá para o próximo tópico e escolha a disciplina e um tema dentro da disciplina. Então, você só vai ir para o próximo depois que eu pedir para você ir. Aí aqui no tema, deixa eu ver, ele está aberto, mas aqui está fechado. Sabe por quê? Porque já tinha gente escrevendo coisa aqui que não era para escrever. Tem gente que já estava escrevendo um tema sem antes me dizer quem era o membro do grupo. Tem gente que já estava colocando o tema aqui, escrevendo aqui o tema e o membro do grupo. Vocês compreendem que mistura tudo e fica difícil da gente gerenciar isso? Professor, uma sou eu, porque, tipo assim, eu gosto de cumprir. Eu não estou culpando vocês, não. Mas, assim, porque os fóruns estão abertos, e aí, como eu tenho uma programação de estudo, então eu quero, tipo assim, para eu poder adiantando. Eu entendo, mas vocês não sabiam disso. Não é culpa de vocês não sabiam disso. Mas eu só queria que vocês entendessem que quando a pessoa vem aqui e coloca isso, para mim fica difícil para eu gerenciar, mas vocês não sabiam disso. Agora não, agora eu estou falando para vocês já sabem. As pessoas que colocaram aqui vai voltar lá, eu pedi para voltar lá, vou pedir para voltar lá, colocar o membro do grupo. Isso que está feito aqui, que colocou o membro, colocou o termo, colocou tudo. Eu vou desconsiderar e vai começar tudo de novo. Coloca lá e vem para cá. Eu vou fazer tudo isso novamente. Tá? Professor, eu pensei que eu tinha ficado doida, porque eu anotei no caderno, eu escrevi isso em algum lugar, e você tinha fechado o fórum. Mas ficar doido vocês vão ficar até o final do curso, eu tenho certeza que quem não fica agora vai ficar até o final. E assim funciona. É porque eu pensei assim, gente, eu fiz essa etapa e a etapa não aparecia mais. Quase que eu estava pedindo uma... Porque eu fechei, porque senão as pessoas iam continuar colocando lá, eu abri agora novamente, mas as pessoas iam continuar colocando lá e aí ia misturar tudo. Eu falei, não, eu prefiro fechar e explicar como é que funciona, né? Para depois abrir novamente. Então, eu abri agora novamente. Mas só venha para cá depois que colocar o membro do grupo e eu pedir para colocar aqui. Entendeu? Ok. Então, assim, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. As dúvidas outras vão surgindo conforme vocês vão fazendo, mas se alguém tiver alguma dúvida agora, pode perguntar e fica à vontade para perguntar. Eu acho que agora, pelo menos, era a minha intenção, que eu levei para vocês uma tranquilidade maior sobre esse projeto integrador, que quem fez ano passado, nas minhas orientações certinha, tirou 10 e não teve problema nenhum. Quem foi atrasando, quem foi atropelando, quem foi deixando para depois, aí arrumou briga comigo e me xingou e queria que eu aceitasse. Nem adianta, não aceito. Passou da data, já era. Não tem como ir levando aquele grupo que é a elite e depois eu tenho que voltar para aquele grupo que ficou atrasado. Não vou não. O sofrimento não é meu, é isso que eu quero que vocês entendam.
Então, se é até 31 de março, não é para colocar no dia 31, é para a gente resolver aquele tópico até dia 31. Se é dia 8 de abril, não é para resolver no dia 8 de abril, é para resolver até dia 8 de abril. Diga, Fernanda. Professor, a Pode falar. colega Rafaela Esteuze fez uma pergunta aí, se apenas um controla as informações do grupo, que serão dados na plataforma, ou se todos os integrantes, né, lançam lá as informações? Não, ótima pergunta. Tá vendo, gente? Vocês têm que fazer pergunta. É uma pessoa só. Pode ser qualquer uma pessoa do grupo, mas uma só, para não ficar duplicidade, para não ficar... Aí eu vou me perder também. Então, ótima pergunta. Somente uma pessoa do grupo é que vai colocar a informação. Pode ser qualquer um membro do grupo, não tem problema. Então, vamos supor que seja Fernanda, Beatriz, Rafaela, exemplo. Pode ser a Rafaela, pode ser a Beatriz, pode ser a Fernanda, pode ser qualquer uma do grupo. Mas coloca ali no fórum de vocês. Não cria um outro fórum, porque senão teve gente que criava um fórum, em vez da gente dar continuidade à nossa conversa, ela criava outro. Aí, na hora que eu ia dar conversa, eu mandava assim, aguarda aquilo que eu solicitei, aguarda aquilo que eu solicitei. Quando eu olhei outro fórum, eu estava lá no outro fórum. Não, continua no mesmo fórum. Mas aí, Fernanda, apenas um membro do grupo que posta. E os outros membros apenas acompanham. Tranquilo? Certo. Então, você vai responder somente a uma pessoa do grupo. Eu vou responder aquele tópico que é do grupo. Ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ó, vou pegar aqui da Rafaela. Então tá aqui. A Rafaela, ela sozinha. Então ela sozinha não tem problema. Mas vamos supor que a Rafaela tenha colocado aqui. Fulano. Aí, repare o seguinte. Aqui na postagem da Rafaela, veio outra pessoa e postou no da Rafaela. Aí eu vou para mim ficou confuso. Essa pessoa é do grupo da Rafaela. Aí eu falei com ela, ela veio aqui e postou outro. Então, aqui, nesse tema aqui da Rafaela, só posta aqui aquelas pessoas que são do grupo da Rafaela. E a postagem, tudo que eu conversar com o grupo da Rafaela, que seja tudo aqui, entendeu? Que seja tudo aqui. Porque se a Rafaela, ou o grupo da Rafaela, vier aqui, ó, vou dar um exemplo. Ó, esse é o tema do grupo da Rafaela. Vamos supor que a Rafaela tenha grupo. Se a Rafaela vir aqui, criar... A gente já está conversando lá, e ela criar outra aqui, para a gente continuar aquela conversa aqui. Aí pode virar uma bagunça. Então, se a Rafaela tem o grupo dela, a Rafaela que foi o elemento do grupo, o membro do grupo que começou esse fórum. Tudo que for falado do grupo da Rafaela vai estar sempre nessa mesma conversa. Outras pessoas não entram na conversa do grupo do outro. Outras pessoas vai criar o seu fórum e a gente vai conversar naquele fórum. Não cria outro fórum, porque senão eu vou me misturar aqui. Entendeu, Fernanda? Não sei se eu consegui responder. Não, entendi. Deu sim. Tirou as dúvidas aqui. Então, obrigado, professor. Beleza, então vamos supor. Fernanda, Beatriz, Rafaela, é o grupo. Aí eu coloco o tema no próximo fórum. Aí a Rafaela vai lá e coloca. Aí eu vou conversando com ela, A gente vai sempre conversar naquele que ela colocou, naquela conversa. Aí às vezes eu pergunto alguma coisa, não é a Rafaela que responde, é a Beatriz, não tem problema, mas ela vai responder naquele fórum. Ela não vai criar outro, porque senão eu perco a mirada, eu perco o caminho da conversa. Então, pode responder a Rafaela, pode responder a Beatriz, pode responder a Fernanda, pode responder qualquer membro do grupo dentro daquele fórum do grupo. Não responda no fórum do outro, nem crie um fórum outro além daquele, dentro daquele tópico, porque senão mistura tudo. Se alguém fizer isso, eu vou puxar a orelha e vou direcionar. Ó, vai lá no seu fórum e posta lá. O que você postou aqui não tem validade, que eu não vou ler. Aí eu dou um puxão de orelha. Acontece, vai acontecer. Sempre acontece, eu tenho certeza.
Professor, Certo, então, professor. É a luta do bem contra o mal, sempre é assim. professor, por Diga. exemplo, quando eu postei lá há dias atrás, né, eu era sozinha, mas agora tenho mais uma companheira no grupo. Eu consigo retificar isso aqui ou, assim, porque até eu tentei retificar, mas eu vi que abriu uma outra conversa lá, até o senhor deu ok, mas abriu uma outra conversa. Depois que eu posto, eu não consigo mais mexer, não é isso? Não, você pode sim, quer ver? Deixa eu voltar lá. Vamos supor que você colocou só o seu nome. Uhum. Aí você mudou de ideia. Não tem problema. Até o dia 24, você pode mudar de ideia. Você pode colocar mais pessoas no grupo. Uhum. Depois do dia 24, não. Eu vou dizer por quê. Na medida que vai desenvolvendo, você está lá adiantado. Aí tem um aluno que está totalmente perdido, não fez nada. Ah, Rafaela, por favor, me bota no seu grupo aí, você vai lá e coloca no seu grupo. Não, aí já era. Depois do dia 24, não pode mais fazer isso. Mas até o dia 24, ó, por exemplo, aqui. É você, né? Não, é outra. Outra Rafaela, né? Eu fiquei toda... Aí de baixo aí, a Pires. Uhum. Então, por exemplo, você colocou aqui seu nome. Aí eu tinha colocado uma pessoa. Aí depois... Juntamente com o trabalho que fazemos junto. Aí Aí eu você coloquei. colocou. Aí eu falei assim, ok, sem problema. Então aqui, vamos supor que você quer inserir outra, que é até 3, né? Aí aqui você pode continuar conversando fora, pode inserir outra, não tem problema. Mas a primeira mensagem eu não consigo retificar, né? Eu só vou... Mas aí tem a conversa, a gente vai, quando você posta, não tem como mudar mais. Uhum. Então, tipo assim, se eu tiver que retificar, porque eu até coloquei no assunto assim, uma retificação de membro de grupo. Então, é como se fosse uma conversa do WhatsApp. Isso aí, perfeito. Então, não tem como eu consertar anterior. Eu só não, vou... Mas você pode colocar, ó, desconsidera anterior e o que está valendo é essa agora, não tem problema, é uma continuação de conversa. Ok. Não tem problema nenhum. Ok. Então, o membro do grupo pode mudar, colocar, tirar até o dia 24. Depois disso, não pode mudar mais, não. Tá? Porque, para mim, aqui, ó, quer ver? Vou pegar aqui, tema. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Aqui, eu não sei se vocês repararam, é que quando eu entro no fórum, aparece para mim a palavra novo. Deixa eu ver no 3 aqui. Novo significa que eu não li ainda. Entendeu? Aí se você escrever alguma coisa, vai aparecer para mim que eu não li. Deixa eu ver esse aqui. Ó, tá vendo aqui? 4 mensagens não lidas. Para nós também aparece novo. Oi? Para nós também aparece novo. Então, tudo que você colocar, aqui, ó, Arthur colocou, o Alan, tudo que você colocar na conversa, se você escreveu, para mim vai aparecer, eu vou lá e vou ler. Entendeu? Então, se você quiser retificar, quiser mudar, não é isso, é outro, não tem problema, é só você colocar lá. Desde que seja dentro do prazo. Porque eu quero fechar dizendo o seguinte para vocês. Quando chegar aqui no dia 24/3, no dia 25 eu vou vir aqui e vou fechar esse tópico aqui. Acabou. Aí já era, perdeu. Você não tem mais como colocar membro do grupo. Eu vou continuar o trabalho com aqueles que colocaram e dar continuidade. Então, assim, quem não colocou o membro do grupo, nem que seja sozinho, que não escreveu lá, praticamente ele já perdeu o trabalho, porque eu não vou abrir mais isso daí. E não adianta ele vir aqui no tema, colocar o nome dele e o tema. Não vou aceitar. Porque um dos critérios de avaliação são as atitudes do aluno. O aluno precisa ter atitude, tem um calendário, tem as datas, tem um procedimento, e ele precisa ter atitude para esses cumprimentos. Se não colocar o membro, se ele seja sozinho, não colocar, no dia 25 eu fecho esse fórum. Se eu fechar o fórum, ele não coloca mais. E se ele vier aqui no tema, colocar o nome dele junto com o tema, esquece, porque ele vai ter que voltar no anterior. O anterior está fechado, eu vou passar batido, não vou falar mais nada. Isso tem que ser bem claro, porque o aluno precisa ter um cumprimento com o calendário, com as atividades que são solicitadas. O EAD é o seguinte... Tem essas vantagens, mas qual a desvantagem do EAD? É que ele tem que cumprir com os prazos. Se ele não cumprir o prazo, passou, já era. É isso que eu quero deixar bem claro. Porque senão, eu estou indo com um grupo aqui, o grupo está indo junto, está legal, está fazendo objetivo, a gente está trabalhando. Aí
2 ou 3 que está lá para trás, que não está nem aí com o assunto. Eu não vou dar atenção a essa pessoa, porque ela não está muito aí com as coisas. Eu vou dar atenção com aqueles que estão indo junto no mesmo ritmo, na mesma correria, na mesma velocidade. Isso aqui é muito rápido. E se você fizer da forma que eu ensinei, é tudo muito rápido, você termina isso rapidamente. Você fecha isso rapidamente antes da data. Porque na medida que você vai fazendo, eu já vou adiantando para você. Agora faz isso, agora posso o próximo. E aí você já vai, se você pegar isso rapidamente, você fecha o seu trabalho com bastante tempo de antecedência. Por isso que é legal você não deixar para depois. Não é nesse dia que é para você postar, é até esse dia que você tem que finalizar. Tranquilo, gente? Já tem 1h30 que nós estamos juntos aqui. A gente pode finalizar aqui agora, ou vocês ainda têm alguma dúvida? As dúvidas, gente, podem ser feitas, olha só, as dúvidas podem ser feitas, uma coisa importante, dúvida da disciplina você tira com o professor da disciplina, tá, gente? Não é com a coordenação, não. Então, o professor fechou o fórum antes da data. Não adianta mandar para o coordenador, não. Entre em contato com o professor e se resolva com ele. Porque é o professor que faz isso. Nessa disciplina de projeto integrador, você pode fazer as suas perguntas, você pode fazer as suas dúvidas lá dentro da nossa conversa dos fóruns. Professor, eu não consegui achar aqui, como é que é, me ajuda, estou desesperado, eu estou não sei o que. Você pode ter toda a vontade, toda a liberdade de escrever lá, eu vou te ajudar. Mas eu quero que você entenda que não precisa se desesperar. É muito metódico e fácil. É só seguir o procedimento. Fechou? Podemos finalizar e ir para casa descansar? Quem está em casa, tudo bem. Eu não. Tranquilo? Uma das vantagens do EAD é que a gente já está em casa, né, professor? No meu caso aqui, lá no sítio, a internet não é tão lá de maravilha. E aí o meu medo é ir para o sítio, ela tiver algum problema, aí eu ficar, tem aquele negócio de ficar, Aqui não, aqui a internet rede é um pouco melhor, né? Apesar que Santa Teresa a internet é bem problemática, né? Podemos finalizar então? Amanhã eu vou baixar esse vídeo, vou colocar no link e vou mandar o link para vocês. Tranquilo? Ok, professor. Obrigado, espero que eu tenha atingido o meu objetivo, que é dar tranquilidade para vocês, para que vocês entendam que o projeto integrador não é nada complexo e que é só seguir as orientações que a gente vai junto no caminho correto. E qualquer dúvida, é só perguntar lá no fórum, pode perguntar lá que eu vou responder, ou eu ou o tutor, que é o professor Almir. Tranquilo? Podemos fechar então? Boa noite para vocês. Obrigadão. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.